E se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu sobre meditação está incompleto? E se o acesso a outras realidades não estivesse na mente, mas sim no corpo? Mais ainda, não em todo o corpo, mas em um único osso, antigo, esquecido e sagrado. Um osso que as culturas ancestrais veneravam sem precisar de palavras e que você provavelmente nem sente. Este vídeo não é mais uma história mística, é uma revelação. Vamos explorar uma prática tão poderosa quanto esquecida. Não se trata de visualizar, não se trata de imaginar, nem sequer de sentar e esperar o silêncio. Trata-se de mover o corpo de uma forma que abre portais. Sim, portais. Porque há movimentos que não apenas alongam músculos, mas despertam memórias. O osso de que vamos falar foi chamado pelos antigos de o trono da alma. Ele está na sua coluna, mas não se comporta como os outros. É forte e denso como uma pedra cerimonial, e ao mesmo tempo é o receptáculo de um fogo que nunca se apaga. Os antigos não o descobriram em livros, o encontraram em danças, caminhadas rituais, silêncios sob a lua, em cerimônias onde não se falava da alma, se sentia a alma. Nesta primeira parte do vídeo, vou te levar até o limiar desse conhecimento. Vamos explorar o mistério desse osso e eu vou te contar como o encontrei, como o senti despertar em mim e por que acredito que essa pequena porta física pode mudar toda a sua percepção do mundo. Porque a verdadeira espiritualidade não está em subir, mas sim em descer. Não em sair do corpo, mas em habitar nele tão profundamente que o véu entre os mundos se torne fino. Era isso que os antigos faziam. Eles não meditavam, moviam esse osso e entravam. Você está prestes a descobrir qual é esse osso, por que seu movimento é uma chave oculta e como pode experimentá-lo por si mesmo. Mas antes, viajaremos às raízes, às cavernas, aos mitos, aos corpos dos sábios que dançavam sem teoria e deixavam que o corpo, não a mente, os guiasse além do visível. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir não é uma técnica moderna, é um eco antigo, uma verdade que sempre esteve dentro de você e que agora finalmente começa a se mover. Nas antigas culturas, onde a sabedoria não se escrevia, mas se transmitia pelo corpo, existia um conhecimento sagrado que desapareceu com a chegada da razão como única autoridade. Um conhecimento que não passava por palavras, nem dogmas, mas pela memória corporal, pela linguagem silenciosa dos ossos, dos gestos e da respiração. Entre todos os elementos do corpo humano, um foi considerado o mais sagrado de todos, o osso sacro. E não é por acaso que seu nome, até hoje, conserva a raiz sacro, que significa sagrado. Esse osso, localizado no final da coluna vertebral, na base da pelve, é uma estrutura triangular que conecta com a terra, mas também com o céu. Os antigos o viam como o ponto de ancoragem da energia vital, o lugar onde a consciência podia ser despertada, não pelo pensamento, mas pelo movimento. E não qualquer movimento, movimento ritual, intencional, vibracional. Nas tradições da África, os anciãos sábios, conhecidos como caminhantes entre mundos, realizavam danças em espiral que sacudiam a base da coluna. Eles não dançavam por expressão artística, dançavam para abrir portais internos. Nessas vibrações ocorria um fenômeno. A energia começava a subir como um fogo antigo, despertando zonas adormecidas da percepção. Na Mesoamérica, o nahualismo ensinava que certos movimentos repetidos com devoção reativavam um código original no corpo. Embora não usassem a anatomia ocidental, sabiam que tudo começava pela base, por um ponto que consideravam o trono do espírito. Eles não faziam posturas, asanas, nem buscavam o silêncio.
moviam o eixo. Mesmo no Egito Antigo, o arte da ressurreição não era apenas espiritual. Os rituais funerários davam atenção especial à coluna e à sua base, pois acreditavam que a alma retornava através do pilar Djed, símbolo do eixo da vida, intimamente ligado ao sacro e à sua energia vertical. O que devia permanecer ereto não era o corpo, mas a consciência. Mais tarde, em certas correntes ocultistas medievais, os alquimistas se referiam ao sacro como o caldinho do espírito na carne. Ali, diziam eles, dormia a serpente da lembrança, não uma serpente demoníaca, como mais tarde deturpou a visão religiosa, mas um símbolo de energia primordial que, ao ser liberada, concedia visão, força e conexão direta com a realidade oculta. Mas por quê? Se era tão importante, por que deixamos de falar dele? Porque o conhecimento do corpo como templo foi suprimido. Porque compreender que dentro de você existe um mecanismo natural para expandir a consciência não convém aos sistemas de controle. Porque se você pode acessar outras realidades sem intermediários, sem dogmas, sem estruturas, então você é livre. E o sacro, esse osso esquecido, tem exatamente esse poder: tornar você livre de dentro para fora. Movê-lo não é exercício físico, é alquimia em movimento. É o ponto onde a espiritualidade se torna tangível, onde a técnica vira rito, e onde o corpo, longe de ser uma prisão, se revela como o verdadeiro portal. Imagine por um momento que o seu corpo não é apenas uma estrutura biológica, mas uma arquitetura sagrada. Não um simples recipiente, mas uma ferramenta cósmica. Cada articulação, cada osso, cada vibração funciona como uma engrenagem universal. Agora, imagine que dentro dessa arquitetura existe um centro de comando esquecido, um lugar de onde pode ser ativada não só a energia vital, mas a capacidade de cruzar o limiar entre o visível e o invisível. Esse lugar é o sacro. E movê-lo conscientemente não é ginástica física, é alquimia em movimento. É o ponto onde a espiritualidade se torna tangível, onde a técnica vira rito, e onde o corpo, longe de ser uma prisão, se revela como verdadeiro portal. A maioria das pessoas vive presa na mente superior, nos pensamentos, nos julgamentos, nas ideias. Alguns conseguem descer até o coração, mas poucos já desceram até o sacro. E por que descer? Porque o movimento de ascensão energética não começa na mente, começa na raiz. O sacro é o tambor primordial. Quando ele se move, marca o ritmo de uma sinfonia energética que sobe pela coluna, atravessa os chakras e culmina na coroa. Mas aqui está o segredo. Se o tambor não é ativado, não há sinfonia. E como mover o sacro? Não se trata de sacudi-lo com força, nem de seguir uma técnica rígida. O movimento é circular, ondulante, serpentino, como se você estivesse desenhando espirais invisíveis no ar com a pelvis. As danças ancestrais sabiam disso. Os quadris não dançavam por sensualidade, dançavam para despertar. Cada movimento da pelvis gera uma pulsação que impacta diretamente o sacro. E quando essa pulsação é constante, rítmica e consciente, o osso começa a vibrar. Essa vibração não é sentida como um tremor físico, é mais sutil. É experimentada como uma expansão interna, um calor suave, a sensação de que algo começa a se mover nas fundações do seu ser. É nesse instante que o corpo começa a se lembrar, não de ideias, mas de como é sentir-se vivo a partir da fonte. E isso não termina aí. À medida que você repete o movimento com devoção, não com força, começa a notar mudanças na respiração, no estado mental e na percepção do espaço. O tempo parece desacelerar, a atenção se torna presente sem esforço, e eventualmente, se você perseverar,
algo ainda mais profundo acontece. A realidade começa a se abrir. Pessoas que praticam essa técnica relatam que, após alguns minutos de movimento consciente do sacro, começam a ter percepções fora do comum. Luzes internas que não vêm do ambiente, sons sutis que surgem dentro da cabeça, sensação de unidade com tudo e, em casos mais avançados, visões espontâneas, memórias arquetípicas ou acessos momentâneos a outras dimensões de consciência. Não se trata de imaginação, é um acesso vibracional. O mais importante aqui é entender que você não está criando nada novo, está eliminando interferências, ativando uma função esquecida. O sacro é o tambor sagrado da alma, e ao tocá-lo com movimento consciente, tudo dentro de você começa a dançar. Quando o sacro é ativado e sua vibração começa a se expandir, todo o corpo entra em um estado que as tradições antigas chamavam de o limiar. Não é um transe hipnótico, nem uma simples relaxação. É uma modificação profunda do campo de percepção. Nesse estado, a linha que separa o interno do externo, o real do simbólico, começa a se desfazer. O que se abre não é apenas uma experiência energética, é um portal. E esse portal não conduz a um além distante, como entendem as religiões populares, mas a uma dimensão simultânea, sempre presente, mas inacessível no estado comum de consciência. Os iniciados das antigas escolas de mistério, sacerdotisas do templo de Ísis, sábios toltecas, místicos druidas, sabiam que ativar o sacro não era brincadeira, porque o que desperta não é só energia, é memória interdimensional. O corpo recorda o que a mente não consegue processar. Lugares nunca visitados fisicamente, saberes nunca estudados, arquétipos que emergem como força viva. Muitos descrevem encontros com seres de luz, símbolos móveis, geometrias vivas e até a sensação de serem absorvidos por uma inteligência maior, uma presença que não fala com palavras, mas ensina com pura consciência. E nesses momentos ocorre algo radical. A identidade começa a se dissolver. Não se perde, se transforma. O eu habitual, com nome, história e ego, torna-se tão pequeno quanto uma faísca diante de um sol, e o que emerge em seu lugar é o observador eterno, a consciência pura. Mas aqui nasce a necessidade da sabedoria, porque mover o sacro sem preparo, sem enraizamento, pode abrir mais do que se pode sustentar. O portal não faz distinção, e se existem feridas internas não curadas, crenças tóxicas ou traumas inconscientes, eles também podem despertar. Não para castigar, mas para que sejam enfrentados. Esse é o motivo do silêncio dos antigos. Todo poder precisa vir acompanhado de direção. Por isso, toda ativação deve ser guiada por 3 princípios fundamentais. 1. Enraizamento emocional. Você não pode subir se não estiver firme na terra. Antes de explorar outras realidades, certifique-se de que seu corpo é um lar, não um campo de batalha. O movimento do sacro se torna muito mais eficaz quando está em diálogo com sua respiração, seu coração e sua estabilidade emocional. 2. Intenção clara. O sacro responde à intenção. Ele não é uma máquina, é um altar vivo. Movê-lo sem consciência é como acender fogo na escuridão sem saber o que está procurando. Defina o seu propósito. Você busca clareza, cura, visão? Seja honesto e o portal responderá com a vibração correspondente. 3. Contenção ritual. Os antigos sábios sabiam que todo portal precisa de um contorno. O espaço onde você realiza essa prática deve ser sagrado, mesmo que simples. Desligue as distrações. Crie um círculo de energia com seus elementos pessoais, pedras, símbolos, fogo, água. Esse container protege, amplia e organiza a energia ativada.
Essa técnica não é apenas para exploradores espirituais. É para quem está pronto para lembrar que o corpo não é uma prisão da alma, mas sim a sua porta de entrada. E o sacro, esse osso silencioso e firme, é a dobradiça dessa porta. Quando ele se move com consciência, a alma não viaja, ela retorna. Retorna à sua origem, à sua voz, ao seu saber interno. E você, que a habita, começa a ver com olhos que não são físicos e a ouvir o mundo por trás do mundo. No momento em que compreende que seu corpo não é apenas matéria, mas um templo vivo, toda a sua relação com ele muda. O que antes parecia automático, caminhar, sentar, respirar, passa a ganhar um significado diferente, quase ritual. Porque já não se trata de viver para sobreviver, mas de habitar-se com consciência, de transformar cada gesto em uma ferramenta de despertar. E se você chegou até aqui, se esse conhecimento ressoa em você como uma campana vibrando por dentro, então chegou o momento de fazer algo mais do que apenas escutar, praticar. O movimento do sacro não é uma técnica reservada a iniciados em cavernas ou monges isolados. É uma ferramenta que você pode integrar à sua vida diária, se for feita com intenção, respeito e constância. A seguir, 5 caminhos práticos para incorporar essa sabedoria à sua rotina sem mudar toda a sua vida, mas permitindo que ela mude de dentro para fora. Crie seu momento sagrado diário. Não precisa de 1 hora, às vezes 7 minutos ao acordar ou antes de dormir bastam. Encontre um lugar tranquilo, fique de pé ou sente-se com a coluna ereta, feche os olhos e leve a atenção ao sacro. Respire ali. Comece movimentos pélvicos suaves, circulares, ondulantes. Não pense, sinta. Esse é o seu santuário diário, seu encontro com o corpo e a alma. Caminhe com consciência sagrada. E se cada passo fosse um tambor vibrando desde sua base? Caminhar pode ser uma prática espiritual se você leva a atenção ao sacro. Sinta o movimento a cada passo. Faça devagar. Imagine desenhar padrões invisíveis no chão. Caminhar se torna um portal de conexão. Escute música tribal, sons de tambores, ritmos ancestrais, músicas xamânicas. Todos despertam a inteligência do corpo. Quando o sacro se move com esses sons, sem forçar, sem pensar, o corpo entra em sintonia com uma frequência antiga. Ele sabe o que fazer, se você permitir. Ative antes de momentos importantes. Antes de falar em público, ter uma conversa decisiva ou tomar uma grande decisão, mova o sacro. 5 minutos de ativação pélvica te trazem de volta ao centro, dissolvem a ansiedade e alinham instinto e visão. Transforme meditação em movimento. Nem todos conseguem ficar imóveis para meditar e nem precisam. Se a mente não aquieta, comece pelo corpo. Deixe que o sacro guie o movimento meditativo. É possível entrar em estados profundos sem ficar parado. Às vezes, mover-se é a melhor forma de encontrar o silêncio. Lembre-se disso. O corpo não é um obstáculo para a evolução espiritual. Ele é a ferramenta mais antiga, pura e honesta que você possui. O sacro é o seu centro esquecido. E você, ao movê-lo com reverência, torna-se um dançarino entre mundos. Não é preciso viver isolado nem esperar por um mestre. Seu corpo é o mestre. Seu sacro, a chave. Sua vida, o templo. Chegamos ao fim dessa jornada, mas na verdade é apenas o início do verdadeiro caminho. Porque o que você agora sabe não se sustenta em ideias, mas sim em movimento, presença e vibração viva. Não é uma teoria, é um despertar encarnado. O que compartilhamos hoje é um ato de lembrança, um resgate daquilo que estava esquecido. Não porque fosse secreto, mas porque o óbvio é o que mais facilmente se ignora. O sacro esteve com você desde o primeiro dia. Foi o primeiro osso a se formar dentro do útero materno. A partir dele surgiu a coluna e da coluna todo o resto. Ele é a base, a raiz, o tambor sagrado que marca o ritmo do seu ser. Não é coincidência que muitas tradições o tenham chamado de trono da alma, porque é ali que a consciência repousa quando está em silêncio.
e é dali que ela se levanta quando está pronta para se mover. Lembra das vezes em que você buscou respostas em livros, cursos, gurus, técnicas complexas e ainda assim algo continuava faltando? Talvez o que faltava não fosse informação, e sim voltar a ser corpo, habitar o seu templo, despertar a porta escondida. E essa porta não está em uma montanha distante, nem em um templo perdido. Ela está dentro de você, move-se com você e espera. Talvez surjam dúvidas, talvez sua mente queira explicar tudo, talvez uma parte de você diga, será real? A essa parte, diga apenas, observe, experimente, sinta, porque a verdade do corpo não precisa de defesa. Ela se revela através do contato direto. Mover o sacro com consciência não muda só sua energia, muda a forma como você enxerga o mundo. Você deixa de reagir e passa a responder. Deixa de sobreviver e começa a habitar. Deixa de fugir de si e finalmente se encontra em si. E isso, querido ouvinte, é o verdadeiro despertar. Um despertar que não vem de uma iluminação repentina, mas de uma prática diária, de mover-se, sentir, cair, voltar, respirar, dançar. Até que um dia, sem perceber, você já não está mais buscando portais, porque você se tornou um. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem você sabe que também está pronto para lembrar. Porque cada alma que desperta, desperta muitas outras. E em um mundo adormecido, o seu movimento pode ser a centelha que acende outras memórias. Obrigado por caminhar este caminho comigo. E lembre-se sempre, seu corpo não é o veículo da alma, é a própria alma encarnada. E quando ele se move com devoção, a própria realidade começa a dançar com você. Que essa imersão tenha sido um aprendizado para você. Deixe o like, inscreva-se e vamos crescer juntos.